Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Muito bom ter vocês conosco aqui em mais uma tarde. Eu já quero te convidar para deixar um like nessa transmissão aqui, deixar o seu comentário com o seu nome, a cidade que você está nos assistindo. É sempre bom te conhecer. E, claro, o tema de hoje é um tema muito especial: a adoração em um mundo de selfies. Como será que nós nos relacionamos com as redes sociais? Será que os selfies, a nossa rotina ali nas redes sociais, elas interferem na nossa adoração, na nossa vida com Deus? Será que isso está ligado de alguma forma ou não? Nós vamos conversar sobre tudo isso hoje com o Guilherme Amarino, ele que é cantor e compositor, faz parte do Projeto Sola, ele também é teólogo, professor, casado com a Isa e pai da Catarina, que está chegando aí. Guilherme, seja bem-vindo ao Conversa da Tarde e muito obrigado por participar conosco aqui. E aí, bom? Tudo bem, gente? Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui no Conversa da Tarde, prazer estar aqui de novo na IPP TV. Sempre é uma alegria estar com vocês, servi-los e conversar sobre esses assuntos. Esse assunto é um assunto polêmico, muito bom e dá muita conversa. É verdade. Então, para a gente começar aqui na nossa conversa, eu já quero pedir para o Gui dar uma palhinha sobre o que é adoração, né? Se nós vamos falar sobre adoração e o mundo de selfies, nada melhor do que começarmos aprendendo sobre adoração. Então, Gui, fala para a gente aí o que é adoração. Ok. A adoração, se a gente puder usar termos bem simplistas assim, para explicar o que é adoração de uma maneira geral. Não vou falar de adoração, nem adoração bíblica ou adoração a Deus, mas a adoração é como se eu movimentasse tudo em minha vida, os meus desejos, as minhas paixões, meu pensamento, a minha rotina, em volta de um centro de gravidade. Então, se eu pudesse explicar a adoração de uma maneira bem generalista, a adoração, ela revela o centro de gravidade da nossa vida, sobre qual lugar que nós estamos rodeando. É como se eu tivesse um imaginário na minha cabeça, assim, sobre o que é uma boa vida, o que é o céu, digamos assim. E esse imaginário vai moldar o que nós chamamos de adoração. Um termo mais poético é diante do que eu dobro os meus joelhos. Então, diante do que eu dobro a minha vontade, diante do que eu moldo os meus pensamentos, diante do que eu organizo a minha rotina. Desde coisas simples, como os horários mesmo de cada dia, do que eu vou fazer, para onde eu vou, como eu vou, até o que eu quero, qual a minha ambição, o que eu desejo nessa vida, sabe? Então, a adoração, no molde principal seria isso. Por exemplo, o capítulo 3 de Eclesiastes, lá no versículo 11, o capítulo 3, assim, talvez seja bem conhecido de todo mundo, né? Há tempo para tudo, tempo de matar, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de ajuntar, de espalhar, tempo de dar a vida, sabe? Então, há tempo para todas as coisas. Aí lá no final do capítulo, você vê Deus dizendo o seguinte: de todas as coisas, Deus colocou no coração do homem, algumas traduções vamos chamar de anseio de eternidade, desejo para a eternidade, ou então outras versões vão falar a própria eternidade no coração humano. E o homem, o ser humano nesse aspecto, não sabe direito qual é o tempo das coisas, mas ele tem dentro de si a própria eternidade, ou o anseio de eternidade. Então a adoração, ela revela uma coisa: a gente tem um problema com o tempo. A gente vive tentando vencer o tempo. Eu quero mais tempo para o meu dia, eu quero que o dia não tenha 24 horas, eu quero que o dia tenha 30. Eu quero que as coisas que aconteceram no passado voltem. Eu quero que as coisas que eu acho que deveriam acontecer no futuro realmente aconteçam. Então a adoração, ela vai revelando isso. Como que eu vivo, no aqui e no agora, tentando vencer o tempo. Há maneiras certas de adoração. No caso, a maneira certa é a própria adoração que o próprio Deus propõe, porque Deus nos chama a adorá-lo. E adorando a gente entende realmente o que acontece com o tempo. Só que também tem outras N mil maneiras de adoração, e o homem tem mostrado que adora várias outras coisas. Observando Romanos 1, você vê, a humanidade decidiu trocar a adoração ao Criador pela criatura. E aí tem todas as consequências disso. Então, para resumir, a adoração é justamente esse centro de gravidade da minha vida, em que eu moldo os meus pensamentos, moldo os meus desejos, moldo o meu próprio coração e aquilo que eu amo e a minha rotina.
Quando você falou de rotina, me lembrou um livro chamado Liturgia do Ordinário. Sim, Você conhece, né? da Keisha Warren. E aí, o livro nos mostra que os nossos hábitos do dia moldam o nosso coração, né? Nos levam a alguma coisa. Então, se a gente acorda já pegando no celular, já vendo o Instagram e tal, Sim. nós nos tornamos adoradores de telas brilhantes, né? Com Isso certeza. é muito interessante, como nossas rotinas e os nossos hábitos moldam a nossa adoração também, né? Sim, um autor que é o James Smith e a Keisha Warren, eles trabalham com esse conceito, né? A nossa rotina, ela tanto revela o que adoramos, então, o que você faz, como você trabalha, como você organiza, quanto tempo você dá para cada coisa, revela quem é o seu Deus, revela o que você ama. Mas, ao mesmo tempo, os hábitos que nós temos também vão moldando e meio que direcionando o nosso coração a amar alguma coisa. Então, se eu estou exposto à tela de celular todo dia, a um Instagram, às ideologias que estão ali dentro das estratégias da rede social, do algoritmo, ou então de um local de trabalho, ou até mesmo de uma família, isso vai moldando meu coração para que eu adore algo. Isso pode ser o Deus vivo, o Deus que se revelou em Jesus Cristo, ou pode ser qualquer outra coisa. A gente vai ver um vídeo que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, que é o que é o propósito, o nosso propósito aqui na Terra, né? Você comentou aí de como nós devemos entender a adoração na nossa vida, né? Isso faz todo sentido, isso nos dá um propósito mesmo para viver, para existir. E o pastor Shun vai nos explicar como isso está em Gênesis, lá desde o comecinho da Escritura, o propósito para o qual nós somos criados. Vamos ver esse vídeo. Legal. E esse propósito é que o ser humano foi criado para adorá-lo. O propósito de todas as coisas, de toda a criação, na verdade, é justamente esse. Aqui no capítulo 2, no finalzinho ali, no início do capítulo 2, diz assim, nos 3 primeiros versículos: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no 7º dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. No finalzinho aqui, então, da criação, no 7º dia, no dia mais importante, no grande finale, Deus mostra o propósito para qual Ele tinha criado todas as coisas. O mundo vai dizer o seguinte, o propósito de você existir é ser feliz. Esse é o discurso e a narrativa que está sendo vendida nos filmes, no Netflix, nos desenhos da Disney. Olhe para dentro de você e persiga os seus sonhos, os seus desejos. Seja feliz, a sua felicidade é sagrada, a sua felicidade é a coisa mais importante desse universo. Todas as estrelas têm que se alinhar para que você seja a estrela desse universo. Essa é a narrativa. Mas a Bíblia está dizendo que Deus criou todas as coisas. Ele fez a separação das águas, criou os animais, as plantas, os seres humanos, tudo para uma única e verdadeira finalidade, para um propósito grandioso, que todas as coisas encontrem sentido quando adoram e reconhecem a santidade de Deus, o Criador em todas as coisas. O propósito de todas as coisas é a adoração. Deus criou as plantas para a sua glória. Deus criou os céus e a terra, os mares, a diversidade de todos os seres vivos para a sua glória. Deus criou a mim e a você para a sua glória. Deus deu uma família para que nós fôssemos uma família que glorificássemos a Deus. Esse é o propósito de todas as coisas. Esse é o propósito de todas as coisas, né? Fomos criados para adorar, mas a nossa vida, as coisas que nos cercam, tentam roubar essa adoração, né? De que forma isso acontece? O pastor citou ali a Netflix, o Instagram, enfim, todas essas coisas. De que forma esse entretenimento, tudo isso que tem surgido nos nossos dias, tem roubado o nosso coração para adorar outras coisas? Nós somos criadores também, ou subcriadores, né? O Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, o Hobbit, ele, abordando sobre isso, ele vai falar o seguinte: se Deus é criador e nos fez a sua imagem e semelhança, nós também somos criadores em certo aspecto, somos subcriadores. Então, nós temos essa capacidade também, da mesma maneira que Deus criou o universo,
criou os céus e a terra, criou os animais, nos criou também de criar coisas. Então, olhando para Gênesis, um pouquinho do que o Shun falou, é muito importante a gente perceber todo esse processo. E como as séries ou os livros que consumimos, as músicas que consumimos, também tentam fazer a mesma coisa. Você percebe assim, se a gente conseguir dividir os dias da criação em 2, 1, 2 e 3, depois 4, 5 e 6, já perceber que nos 3 primeiros temos um caos que é colocado em ordem. Então, caos ordenado. A terra era sem forma e vazia, né? O primeiro versículo. Você percebe que, então, a partir da terra sem forma e vazia, Deus vai colocando e organizando. Então, esse processo de dar forma e preencher a terra acontece. 3 primeiros dias, caos ordenado. Daí, dias 4, 5 e 6, ele preenche o vazio. Então, eu tenho a ordenação do caos, preenchimento do vazio. Quando eu estou compondo uma música, eu também tenho lá, dentro da minha cabeça, um monte de notas caóticas que eu organizo de determinada forma e depois eu preencho esse vazio que existe ali do caderno, compondo as coisas. Quando uma pessoa vai fazer um filme, ela faz a mesma coisa. Existe um caos que ela organiza e apresenta pra gente, e da mesma forma, há um vazio preenchido, com ideologias, com ideias, com sugestões, com... Você já viu aquele filme Inception, do Christopher Nolan? É um filme que eles entram dentro da cabeça da pessoa, quando ela está dormindo, e eles implantam ideias dentro da cabeça da pessoa, quando ela está dormindo, para que essa pessoa sirva o propósito da organização deles e tudo mais. É um filme muito interessante, que mostra quase que exatamente o que, quando nós estamos consumindo qualquer coisa na cultura, acontece com a gente. Acontece. Somos influenciados de acordo com uma certa organização de ideias e um preenchimento do vazio. No processo de criação, Deus tem o processo final, que é o descansar. Então eu vejo que quando uma série se apresenta a nós, existem ideias que são apresentadas, existem ideias que são transmitidas, existem valores que estão conosco. Quando eu estou consumindo o Instagram, servindo lá de propaganda para as empresas que pagam e querem a informação sobre mim, o algoritmo vai me mostrando algumas coisas. Se eu curtir, se eu passar tempo ou não vendo aquilo, o algoritmo vai sendo moldado e aquilo vai me convencendo a comprar um computador novo, a comprar uma roupa diferente, a ver outros tipos de estilos musicais e tudo mais, desde um aplicativo de música até o aplicativo de streaming digital de vídeo com os programas e tudo mais. Como que a sociedade ou a cultura hoje molda o nosso coração através dessas coisas, porque eles organizam o caos também, preenchem o vazio também. Então mostram pra gente uma maneira de organização de coisas, valores e crenças, e também preenchimento disso com teorias de satisfação. Olha, você precisa desse curso, você precisa fazer essa faculdade ou trabalhar nisso, porque isso vai te dar satisfação. Lembra que eu falei que a adoração é nós voltarmos a nossa mente para um imaginário do que é uma boa vida, do que é o céu, digamos assim, nesse aspecto? Qualquer série, qualquer filme, qualquer coisa vai mostrar justamente isso. O filme, a série e tudo mais pode ter resquícios de verdade, resquícios de coisas que inclusive a palavra de Deus nos apresenta, ou então outros valores. E aí cabe a nós sermos sábios o suficiente de reter o que é bom, de fazer também o que o apóstolo Paulo, em Filipenses 4, versículo 8, fala, tudo que for verdadeiro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se algum louvor existe, se tem verdade nisso, isso ocupa o pensamento de vocês. Então o tempo todo você tem que estar atento, não é simplesmente uma coisa que está lá, que todo mundo curte e tudo mais, que você vai lá e absorver de qualquer jeito. Eu tenho que pensar que, cara, isso vai me apresentar uma organização de vida, valores, crenças, ou uma palavra que está mais na moda, né, uma cosmovisão, uma visão de mundo, uma forma de entender o que é a eternidade, de como vencer o tempo no nosso coração e tudo mais, e eu vou reter o que é bom. Ou então me afastar disso, porque isso talvez vai estar contando uma outra narrativa que não a própria história da Bíblia, né? E quanto mais o nosso pensamento está preenchido com essas coisas que o apóstolo Paulo nos orienta, né, coisas boas, amáveis, de boa fama, mais esse vazio fica exposto ali e disponível para ser preenchido com alguma coisa, né? Porque tudo que a gente fala que é alguma coisa, no fundo, somos nós mesmos. Então, toda a adoração que a gente
diz que é idolatria, que fala assim, não, isso aqui é idolatria, isso aqui não é Deus e tal, e normalmente é vestido de, nós temos ali uma ideologia que é contrária ao cristianismo, nós temos ali uma idolatria, uma outra religião, ou então uma forma egocêntrica de viver e tudo mais. Tudo isso, no fundo, é autocentrismo. É uma maneira que eu encontro de eu mesmo satisfazer as minhas necessidades, eu mesmo ser o responsável pela minha redenção. Quer eu estudando, quer eu conseguindo um homem, uma mulher para casar, quer eu tendo os vários filhos e o dinheiro suficiente para isso, quer eu também fingindo ser religioso também, porque dá para a gente adorar e ser egocêntrico na adoração, fingindo ser piedoso, mesmo com uma piedade, entre aspas, cristã. Estamos falando sobre ocupar o pensamento com coisas boas, né? E vou te dar agora uma dica sobre como você pode estudar aí na sua casa. E pessoas de todo o Brasil agora podem estudar teologia reformada. O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da nossa Junta Missionária de Pinheiros aqui e oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual. E entre os nossos cursos estão revitalização de igrejas, vida espiritual saudável, o que é ser presbiteriano. Você tem dúvidas aí sobre o sistema da nossa igreja? Pois é, temos um curso feito para esclarecer essas dúvidas, cursos sobre vida devocional, sobre pequenos grupos, evangelismo para crianças, tem um curso sobre plantação de igrejas, visitação, além dos combos que nós preparamos para que vocês possam ter mais de um curso com um preço mais acessível. E lembrando que todos os recursos do nosso EAD é investido em missões no Brasil e no mundo. Então você pode acessar agora o site ippinheiros.org.br/EADPinheiros e escolher o curso que você mais se identifica, se matricular e começar a estudar no conforto da sua casa, ocupando o seu pensamento com coisas boas, com coisas que vêm do alto. E vamos continuar o nosso papo, que está bom demais. Daqui a pouquinho eu vou ler os comentários aqui no chat, então continuem mandando seus comentários. E o Gui falou sobre como tudo isso que nós consumimos e somos moldados pode nos tornar egocêntricos. Eu queria falar um pouco sobre isso agora. Será que essa cultura que nós estamos inseridos nos torna egocêntricos? Sim, e completamente, porque talvez a justificativa maior da sociedade hoje é o seguinte: você pode, você é especial e o problema está nos outros e não em você, sabe? Talvez essa seja a maior narrativa que nos cerca hoje. Você precisa acreditar em si mesmo, você precisa, de certa forma, em um aspecto bem pequeno, mas em um aspecto, é importante que a gente reconheça que somos amados por Deus, reconheça que, de fato, Deus enviou o seu próprio Filho para morrer em favor de nós. E eu não vou reclamar disso, isso não é uma inverdade, isso é bíblico. Agora, tem um outro aspecto disso, quando a gente coloca o centro da nossa vida apenas no que a gente acha certo. Porque, conforme eu vou lendo a narrativa bíblica, eu descubro que o vilão da história sou eu mesmo. O meu próprio coração é enganoso, pecaminoso, e existe um problema muito grave em mim que eu preciso me arrepender. Agora, o mundo, ou a cultura secular, digamos assim, está contando uma história que não, o problema não está em você. Você é perfeito do jeito que é, você não precisa mudar, você não precisa se arrepender de nada, você não precisa, em nenhum aspecto, dizer desculpa ou pedir perdão. Porque você está certo, são as outras pessoas que estão erradas, são os outros que estão te prejudicando, os outros que estão te oprimindo e tudo mais. Então a gente está numa cultura que cada vez mais é uma cultura do self. Então, Charles Taylor, que é um filósofo bem importante para isso, ele tem um livro que chama As Fontes do Self. E a nossa cultura é isso, né? Você tem o seu próprio Instagram, e para o seu Instagram dar certo, você precisa aparecer muito. É você precisa se expor. E a gente tem uma cultura também, que aí vem um outro filósofo, que é o Byung-Chul Han, que ele fala que é uma cultura de transparência. Então você precisa se expor e tal. O que acontece com a maioria dos influenciadores digitais hoje? Ele expõe a vida dele. O que ele come, para onde ele vai, que carro que ele está comprando, como que é a família dele. Então ele expõe, e sobre um certo aspecto, que inclusive a nossa cultura tem muito, da pessoa ser, entre aspas, transparente. Não, então eu preciso me mostrar e tal. E no fundo, o que isso apresenta? Sou eu o mais importante. Eu estou me expondo. Só que a gente não percebe que quanto mais transparente eu sou, menos sólido eu fico.
que acontece quando você está no Photoshop, por exemplo, editando uma foto e tudo mais, você coloca um negócio sólido e você aumenta a transparência. Aquilo some. A luz não fica, a luz só passa e aquilo vira um nada dentro da imagem. Nós temos uma cultura de transparência, que a gente tem essa tentação muito grande da gente expor tudo que a gente faz na rede social, só que o que acontece, esse egocentrismo é tão grande que nós vamos perdendo a tatilidade, ou seja, a solidez. A gente vai ficando tão transparente para todo mundo, que no fundo, para as pessoas que estão perto de nós, a gente nem sólido é. A gente acaba virando uma pessoa totalmente virtual e não real. Então, a sociedade tem impresso isso nas coisas, o algoritmo, etc., sabe? É bem perigoso, se for ver. E é uma transparência tão ilusória, porque se a gente for ver, é um recorte da nossa realidade que está ali, né? Por mais que a pessoa viva fazendo selfie, stories por onde ela passar, ainda assim é um recorte, né? Ela não vai mostrar suas fraquezas, seus defeitos, e isso tem adoecido muito a nossa geração. Porque não é recomendado você mostrar um defeito. Você tem que mostrar a perfeição. Você tem que mostrar, vou mostrar que eu errei. Pô, eu vou mostrar que eu errei, vou me diminuir, vou me humilhar. E o conceito de humilhação para a sociedade hoje é impensável. O conceito de pecado é impensável. Quais são as 3 grandes coisas que a adoração cristã nos mostra? Tem 3 grandes Gs, assim, digamos assim. A glória de Deus. Eu vejo a glória de Deus e fico assombrado com isso. Mas ao mesmo tempo que eu vejo a glória de Deus e a sua grandeza, a sua majestade, eu também entendo que, uma vez que Deus é santo, eu não sou. Então eu vejo, segundo G, a gravidade do pecado. Isso é importantíssimo. E vendo a gravidade do pecado, tomando conhecimento disso, eu me arrependo, assim como aquele publicano que Jesus fala, tem um fariseu na esquina, ele está de mãos para o céu, falando, nossa, graças a Deus que eu jejuo, que eu não sou como os pecadores e tal, e o publicano está dentro do templo, batendo no peito assim, falando, Deus, tem misericórdia de mim. É um cara que entendeu a gravidade do pecado. E aí tem o último G, que é a grandeza da graça. Então essa linha de adoração que Deus nos apresenta olha só, eu tenho a glória de Deus, eu preciso entender ao mesmo tempo a glória de Deus, a gravidade do pecado, que eu não sou quem eu deveria ser, de acordo com a palavra de Deus. E aí eu me arrependo e desfruto da grandiosa graça de Deus. O que a gente tem hoje eu quero desfrutar da grandiosa graça de Deus, dos benefícios da salvação, de tudo que é bom, desse imaginário, da felicidade, de alegria, sem entender nem a glória de Deus, nem a gravidade do pecado. Sem entender quem Deus é, que Ele é o digno de todas as coisas, que Ele é o digno de todo louvor e tudo mais, e sem entender que eu não sou quem eu deveria ser. A gente é vendido a nós uma ideia de que nós somos gloriosos, grandiosos, majestosos, e que a gente não tem nenhuma gravidade de pecado em nós. A gente não tem nada de errado com a gente, sabe? E a gente quer desfrutar da graça sem ter esses 2 passos iniciais, sem ter um processo de adoração correto, assim, que é a própria palavra. Isaías capítulo 6 mostra isso. As adorações no templo, no Antigo Testamento, na sinagoga, no Antigo Testamento, quando tem Salomão dirigindo uma adoração ali no templo, quando tem Esdras e Neemias no final ali do livro de Neemias dirigindo uma adoração, tem esse processo. Quando você vê Jesus no templo, os apóstolos na sinagoga, o apóstolo Pedro pregando, o apóstolo Paulo pregando, você vê essa lógica. Então, isso é muito importante. Se a gente não entende isso, a gente está adorando alguma outra coisa que não o Deus da Bíblia. E voltando a falar sobre esse termo adoração, quando a gente vê nas igrejas um louvor, um momento emocionante, muitas vezes nós atribuímos isso à adoração, né? Nós dizemos, olha, que momento que levita adorando. A adoração é só a música. Então. Mas pela nossa conversa aqui, dá para se entender que a adoração é mais do que isso, né? Mais do que um momento de louvor, né? Mais do que um estilo musical, né? É uma vida, né? Nos anos 90, anos 2000, tinha muita gente que tentava combater essa ideia, né? De, olha, a adoração não é só música no culto, a adoração é um estilo de vida. Isso é perfeito, um estilo de vida. Realmente, a adoração é como eu modo toda a minha vida, meus pensamentos, as minhas atitudes e tal. É lógico que tem a adoração quando nós estamos juntos na assembleia cristã, no culto cristão, no culto público, é uma adoração ajuntada, que Deus nos reúne para que a gente o adore.
Então nós o adoramos cantando, adoramos orando juntos, adoramos aprendendo da palavra de Deus quando nós estamos escutando um sermão. Então tem essa adoração ajuntada. A adoração, e só chamar a adoração nesse pequeno momento no tempo e no espaço que é o canto público, a gente diminuiu o que é a adoração. É lógico que o canto público é adoração, sim, porque tudo isso que eu falei, a grandeza de Deus, a glória de Deus, a gravidade do pecado, a grandiosa graça de Deus, tudo isso que eu falei é cantado nas músicas. Tá no meio daquele momento. Só que também está espalhado em todas as outras atividades nossas, desde as atividades super cotidianas, e deveria estar, quanto também as atividades que a gente chama de mais piedosas, né? Quando a gente está reunido com os irmãos lendo a palavra de Deus, aprendendo, orando juntos, e etc. Nós falamos muito sobre o ego. Você acha que esse ego tem prejudicado a nossa adoração a Deus? Nós estamos muito voltados para nós mesmos e de que forma isso prejudica o nosso relacionamento com o Senhor? Sim. O ego nos afasta de tudo aquilo que é o amar a Deus. Tem um livro importantíssimo do C.S. Lewis, chamado Os Quatro Amores. No livro Os Quatro Amores, o C.S. Lewis vai explicar alguns tipos de amores diferentes que a gente tem. Por exemplo, o amor mais familiar, que ele chama de storgê, que é um termo grego que tem na Escritura Sagrada. O amor de amizade que temos entre amigos, que é o filéu. O amor erótico, que seria o amor de um homem por uma mulher, que gera o casamento e tudo mais. E o amor de Deus, que é o amor perfeito, que é o ágape. No começo do livro, o C.S. Lewis fala o seguinte: todas as vezes que o amor, que não o amor de Deus, se tornar um Deus, ele vira um demônio. Porque ele ocupa o nosso coração, ele é exigente e conta para nós uma mentira, que nós somos mais importantes que todas as outras coisas e que nós somos maiores que todas as outras coisas. Então olha só que coisa pesada, né? Todo amor que ocupa a posição de Deus vira um demônio. Então tudo aquilo pode ser a minha esposa, pode ser o meu marido, pode ser os meus filhos, pode ser essa mesa, pode ser o meu trabalho, ou o desejo de concluir o meu mestrado, meu doutorado e tudo mais. Tudo o que ocupa o lugar de Deus na adoração se torna um Deus e rapidinho se torna um demônio. Porque exige, porque conta para nós uma história que nós podemos, que nós somos o mais importante, que no fundo, o que eu falei, né, é esse desejo egocêntrico de coisa, né. Quem fala bastante sobre isso é o Tim Keller. Quem fala bastante sobre isso também, num outro livro sobre orgulho, é um cara que se chama Edward Welch, que é um livro que chama Quando Deus é Pequeno e as Pessoas São Grandes. Muitas vezes essa adoração egocêntrica, assim, o nosso próprio ego, acaba diminuindo quem Deus é na nossa cabeça e crescendo demais os outros, ou então sinalizando que nós somos grandes demais, sabe? Então o ego sim é um problema. O ego é uma coisa que nos afasta de Deus. E no fundo, mesmo que, por exemplo, tem pessoas que entram em estado de depressão, e pessoas que estão muito tristes ou abaladas pelo luto e tudo mais, que olhando e conversando com essas pessoas, ou até nós mesmos podemos estar numa situação dessa, às vezes a pessoa se acha muito pouco. Tem uma baixa autoestima, que a gente fala. No fundo, se a gente perceber, essa baixa autoestima também é uma sinalização de um orgulho quase tão grande quanto essa pessoa que é super orgulhosa e super expansiva e tudo mais. Então, no fundo, o problema é o ego, sim. O evangelho mata o nosso ego, né? O Dietrich Bonhoeffer, ou Bonhoeffer, quando ele está escrevendo sobre o custo do discipulado, ele fala que quando Jesus chama uma pessoa, ele chama essa pessoa para vir e morrer. Quando João Batista está sinalizando o batismo para o arrependimento, esse batismo para o arrependimento sinaliza morte. Então eu morro para mim mesmo. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Então sim, o ego atrapalha a nossa visão da glória de Deus, da gravidade do pecado e da grandiosa graça dele também. Você comentou sobre a nossa visão sobre outras pessoas também, né? Quando Deus é grande, quando Deus é pequeno e as pessoas são grandes, né? Esse livro que você citou. E isso é muito, muito verdade, porque muitas vezes o nosso temor de homens, a nossa preocupação com o que vão pensar de nós, é também uma idolatria, né? Nós estamos adorando a opinião de pessoas, em vez de nos preocuparmos com a forma que Deus nos vê, né?
Sim. Isso tem tudo a ver com a rede social, porque, por exemplo, você roda 15 minutos no Reels do Instagram, ou então no Facebook, ou então no YouTube, e você percebe que alguns comportamentos agradam muito. Tem muitas curtidas, tem muitos comentários, tem pessoas elogiando e tal, e a tendência nossa é, beleza, eu vou copiar aquilo que está na moda. Eu vou copiar aquilo que todo mundo está fazendo. Todo mundo está fazendo um vídeo no TikTok ou um vídeo no Reels do Instagram, então também vou fazer. E tem esse certo limite, essa linha tênue entre, vou entrar na brincadeira ou eu estou tentando me moldar para agradar a todos. E é uma tentação muito grande hoje, porque nós estamos procurando algo mais o tempo todo. Lembra que a gente falou, um desejo do meu coração é vencer esse negócio do tempo. E uma das coisas que dá satisfação para a alma humana, mesmo que seja uma satisfação falsa, é agradar às outras pessoas. É o elogio. É as pessoas falam, nossa, olha só como você é importante. É o like, sabe? Tem um episódio muito legal de uma série que chama Black Mirror, do Netflix, se não me engano, que é o episódio da temporada 3, episódio 1. É um episódio que as pessoas elas conseguem dinheiro ou acessar lugares, restaurantes, pagar hotel e tudo mais, de acordo com uma classificação de estrelas que ela tem. Se é uma pessoa de 5 estrelas, ela é ricaça, ela tem tudo. Se é uma pessoa de 2 estrelas, tem lugares que ela não pode ir. Então a pessoa fica lutando para postar, para ser curtida, para as pessoas avaliarem a relação. Então eu vou fazer uma compra num café, e aí eu faço a compra, você gosta de mim, eu gosto de você, então eu te avalio bem, e você me avalia bem. Então o meu rating, a minha classificação, ela vai crescendo. Então eu vou ficando 3 estrelas, 4 estrelas, 4 estrelas e meia, e aí eu vou conseguindo galgar posições na sociedade. Cara, é muito importante a crítica desse episódio, porque ela parece muito com o que a gente vê. Eu vou seguir essa pessoa. Mas quantos seguidores ela tem? Nossa, essa pessoa tem 10 milhões de seguidores, olha só como ela é importante. Então o que ela está falando pode ser verdade. Será? Será que essa cultura não está dizendo para nós justamente o oposto, sabe? Esse episódio, inclusive, embora ele tenha uma visão futurista, né, assim, ele é muito atual. Hoje a gente já avalia pessoas, né? Os nossos likes são avaliações, né? Os nossos comentários são avaliações. E até no nosso dia a dia mesmo, fora da internet, a gente avalia pessoas e julga pessoas o tempo inteiro com base em diversos pressupostos, né? Mas nós vamos ver agora um vídeo de como nós podemos transformar a internet, que pode ser uma coisa boa, pode ser bênção, tem muito conteúdo legal para ser consumido, né? Como nós podemos transformar isso em uma maldição, como a gente conversou aqui, nós somos especialistas, né, em fazer que coisas boas nos prejudiquem. Com certeza. Vamos ver o pastor Paulo Júnior falar sobre isso. A tecnologia é uma bênção. Podemos alcançar pessoas de todas as partes do mundo, pregando o evangelho, mandando versículos, bíblias online, pregações, baixando e-books, livros, textos. É lícito. Agora, o mau uso não convém. Pode causar tudo isso em nós. Aliás, está causando. Você quer saber o que tudo que eu disse mais prejudica? A área que mais prejudica tudo que eu falei? Sem sombra de dúvida, a nossa vida devocional. Ela é esmagada, ela é trucidada, ela é suprimida. Como é que a gente consegue desfrutar da leitura da Bíblia, da oração, de um culto, da comunhão com os santos, da meditação? Não tem jeito. Tinha tantas outras coisas para mencionar, por exemplo, uma pessoa que fica tanto tempo na internet, dificilmente ela não tem acesso à pornografia. São N sites e conteúdos e links e material que vai passando e às vezes sem querer ela vai ser conduzida a material pornográfico. A nossa relação com Deus está sendo comprometida. John Piper disse, no dia do julgamento, o Facebook, as mídias sociais serão a testemunha que nós não oramos, não foi por falta de tempo. Que nós deixamos de orar e não foi por falta de tempo. Qual o conselho que o Senhor dá para nós? 2. Primeiro, não se deixe dominar por isso. Daquilo do que alguém é vencido, do tal se torna escravo. Domine você.
Deus te deu um fruto do salvo, do convertido, do que possui o Espírito Santo, que chama domínio próprio, a capacidade de dominar suas pulsões, seus desejos, seus vícios. Domine o uso das mídias sociais, exerça domínio, coloque equilíbrio, limitações sobre isso. Segundo, pastor, eu não consigo. Não consegue? Se desfaça disso, delete isso, bloqueie isso, mude isso radicalmente, porque Jesus foi enfático. Se teu olho, a tua mão faz pecar, corta ela, aniquila. É dessa maneira que funciona. Muitas dessas coisas não têm utilidade nenhuma, não há necessidade alguma de nós estamos envolvidos dessa maneira, com essa profundidade. Irmãos, uma das causas de estarmos doentes mentalmente, doentes emocionalmente, doentes fisicamente e doentes espiritualmente é o mau uso da internet, das mídias sociais. O príncipe das trevas está injetando nas mídias sociais a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Estão todas ali. Nós temos que aprender a vigiar. Vamos lá, Gui. Agora vamos comentar sobre essa questão. Quando a gente estava assistindo o vídeo aí, você lembrou de algo importante sobre essa questão, né? Porque o Paulo Júnior utiliza um gancho que é interessante, que ele fala que, às vezes, o mau uso da tecnologia em si, ela prejudica a nossa vida devocional, certo? Presta a Bíblia, deixa eu fazer um negócio, porque eu preciso olhar o texto para lembrar do que eu vou falar. Você tem isso também na Bíblia, você precisa olhar o texto para lembrar da coisa. Então, por exemplo, quando a gente está lendo o relato de Gênesis e a gente observa ali pós-queda, principalmente pós-queda, você tem o capítulo 4, Caim mata Abel. Tem aí a consequência do pecado dele, né? Só que Caim gera descendentes. Então o que eu vou fazer agora? Vou tentar criar uma ilustração na nossa cabeça para a gente perceber que a cultura em si, ou tudo aquilo que é produzido pelo homem, em si não é mal, mas pode ser direcionada para um uso maligno e vingativo, ou opressivo e tudo mais. Porque é o seguinte, você tem os descendentes de Caim, certo? Ali no versículo 19, quando fala que Lameque toma as mulheres, Ada e Zilá, e a Ada deu luz a Jabal, foi pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos, ou seja, aquele cara responsável pela criação, pela pecuária. Sabe? Então você tem ali, aqueles que criam rebanhos, então eu tenho pecuária ali. Pô, é uma coisa que todo mundo faz, que nós dependemos para comer, para ter o alimento e tudo mais, pecuária. Olha só, e aí o nome do irmão dele, versículo 21, era Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta, ou seja, aquele que criou a música, descendência de Caim. Tá? Zilá também deu luz a um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro, ou seja, metalurgia. Então a gente tem, dentro de uma descendência que é de Caim, que teve como consequência andar vagar pela terra, e ninguém podia tocar nele, ele teve essa maldição nele, e ele cria uma cidade, né? Ele funda uma cidade, e aí tem toda uma sequência da linhagem dele que produz várias coisas. E dá para perceber, olhando toda a narrativa de Gênesis, que essa família ela tem como fruto da sua adoração um modo de vida opressivo, que manipula, que oprime o mais fraco, o mais fragilizado, que utiliza-se daquilo que é bênção, no caso a produção tecnológica, a habilidade do homem de gerar tecnologias, da criatividade e tudo mais, para oprimir, para exigir uma sociedade que promova a própria redenção. Então é uma sociedade autocentrada. No entanto, eu tenho lá a sequência. Você tem o herdeiro verdadeiro de Adão, uma vez que Abel morreu, Caim tem uma maldição em cima dele, Adão e Eva têm um outro filho, que é o Sete. E aí na linhagem de Sete, tem toda a linhagem dele e tudo mais, e aí quando a gente chega no capítulo 5, versículo 24, inclusive está grifado por vocês aqui, Enoque andou com Deus. Aí você tem uma linhagem que também desfruta da tecnologia, que também desfruta dos benefícios, da bênção que é a cultura, música e tudo mais. Ao longo da Escritura Sagrada a gente vai ver isso, só que tem uma diferença.
enquanto a linhagem de Caim e Lameque não andam com Deus, oprimem o mais fraco, tentam, aí a gente vai ver Babel, por exemplo, tenta construir um edifício à sua própria adoração, ao invés de adorar a Deus. Lá no apóstolo Paulo ele fala sobre isso, trocar a adoração ao Criador pela criatura. Eu tenho uma linhagem que preserva a adoração ao verdadeiro Deus. E qual é essa preservação? Andar com Deus. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Então, o que o Senhor requer de nós? Que a gente ande humildemente com o nosso Deus, pratique a justiça. Sabe? Então, o andar com Deus é importante. O que é uma vida devocional? Eu andar com Deus. Eu estar ali sabendo que eu tenho um relacionamento vivo com o meu Redentor, sabendo que eu posso administrar o meu tempo e moldar a minha rotina, não de acordo nem com o meu próprio coração, nem com o meu próprio imaginário, nem com a minha própria ideia do que é a boa vida e tudo mais. Ou seja, a adoração não é moldada com o que eu acho que o céu é, com o que eu queria que tivesse no céu, com o nome que eu queria dar para o céu. A adoração é moldada de acordo com o que Deus fala sobre a eternidade, o que Jesus nos apresenta sobre o céu, o que Jesus nos apresenta sobre a verdade. E isso molda a minha vida devocional, como eu ando com Deus. Porque eu posso andar nessa terra buscando vingança, opressão, sendo egocêntrico, ou eu posso andar nessa terra andando com Deus, parceria com Deus. E Gênesis, nesses 2 capítulos, apresenta para nós esses 2 modos de vida, né? Essas 2 famílias que têm 2 lógicas completamente opostas. E é assim hoje ainda. Nós podemos pegar essas coisas e utilizar para bem ou mal. Sim. O que tem acontecido muito com a igreja nós temos entregado muitas coisas ao mundo como se não nos fosse próprio, né? Isso acontece com a arte, isso acontece com várias coisas, assim. A gente diz, isso aqui não é de Deus, isso daqui não é coisa, isso aqui é coisa de ídolos, né? Sim. Não nos cabe, e aí a gente não influencia a cultura, a gente não produz, como você falou, da nossa responsabilidade também como produtores, né? A gente não produz coisas com a nossa cosmovisão. Fala um pouco sobre a nossa responsabilidade diante dessas coisas. Tem um livro do Hans Huckmacher que chama O Dom Criativo. Nesse livro ele vai falar em certo momento que é o seguinte: olha, o mundo, a sociedade, ela está num deserto espiritual. Porque está todo mundo querendo resolver esse problema no coração humano. Todo mundo está buscando algo que transcenda a si mesmo, que a gente quer encontrar a eternidade. Então, isso mostra pra gente que o mundo é um terreno fértil para a gente falar do verdadeiro evangelho. Então, sim, o mundo é um deserto espiritual e nós precisamos entender que, uma vez que a gente tem essa linhagem de Sete e Enoque, que andam com Deus e trabalham para o florescimento da criação, cumprindo um mandato que está lá em Gênesis 2, versículo 15. Olha, vocês têm que cultivar e guardar esse jardim. Então, eu vou trabalhar para o florescimento de coisas que engrandeçam o nome de Deus, que glorifiquem a Deus nesse certo aspecto e que também trabalhem para a reconciliação entre os povos, e numa lógica que vai ser oposta à opressão, à dominação, ao egocentrismo. Então, tudo o que a gente fizer na cultura, seja propriamente para a adoração cristã, para essa adoração ajuntada no culto público, seja para qualquer outra coisa, a gente pode entender que, uma vez que eu estou andando com Deus, eu posso trabalhar para o florescimento aqui nessa terra. É lógico que os cristãos sabem que o mundo jaz no maligno e que o pecado está por aí. Então, que na cultura, a gente não é bobo, a gente não é inocente. Na cultura a gente vai encontrar, sim, reflexos da queda da humanidade, reflexos do pecado, consequências grotescas para a arte, para a cultura, para a tecnologia e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, sabendo que somos criados à imagem e semelhança de Deus, então há criatividade em nós sabemos que podemos servir. E Cristo Jesus fala para a gente fazer isso, como sal da terra. Qual a função do sal? Não é justamente salgar nesse aspecto. Lá naquela época o sal ele reduz a velocidade da degradação. Então o sal ele preserva a possibilidade do acelerar. A gente tem que frear essa comunidade que aceleradamente caminha distante de Deus. Então o sal faz isso. E nós somos colocados para cultivar e guardar o jardim de Deus, que é justamente a criação. Então, se eu entendo
que Deus que dá a toada de eternidade, que eu tenho que andar com Deus, eu vou seguir o que Ele falou e a missão que Ele deu para a gente no mundo. Então isso vai me tirar de dentro de mim, nesse aspecto. Eu não vou viver centrado em mim mesmo, mas eu vou viver para o florescimento, para a renovação, para a reconciliação. O Ministério da Reconciliação, né, que o apóstolo Paulo fala, né, em 1 Coríntios capítulo 5. Então o Evangelho está nisso também. Amém, muito bom. O assunto está tão bom que eu nem dei uma boa tarde para vocês que estão aqui, né? O Apoliane, o Abner, Sueli, Simone, o Paulo César, o Douglas Cordeiro, Delva também está sempre com a gente, a Carol, Jacira, muita gente. Elda, Maria do Carmo, Cadu, Delminda, não dá para ler o comentário de todo mundo, mas continuem aqui mandando suas mensagens. No final do programa a gente sempre dá uma lida. Eu quero falar com vocês agora sobre a turma do Três Palavrinhas. Você conhece esse ministério? Eles tornaram-se um dos maiores fenômenos infantis do YouTube, com mais de 2 bilhões de visualizações nos seus diversos vídeos. E a nossa editora Hebron, em parceria com a turma do Três Palavrinhas, está trazendo para vocês aí o devocional do Três Palavrinhas, que é um produto imperdível para você ensinar a Bíblia e se emocionar com seus filhos de 0 a 7 anos. Agora será possível você interagir e conhecer melhor os personagens Davi, Sara e Miguel em aventuras no formato de histórias em quadrinho, e cada história possui vários recursos, entre atividades, reflexões, curiosidades e até um QR Code para você interagir com as músicas. Vamos ver se o Tiago tem aqui um vídeo para a gente ver e conhecer melhor como é por dentro do devocional Três Palavrinhas. Não temos o vídeo? Não temos o vídeo. Então depois eu trago para vocês esse vídeo. Prometo que no programa de amanhã eu vou mostrar para vocês matarem a curiosidade de conhecer o devocional do Três Palavrinhas. E eu quero dizer que você pode acessar agora o site da nossa editora, editorahebron.com.br, adquirir o seu devocional Três Palavrinhas. Nós entregamos no Brasil inteiro, e assim como todos os projetos da nossa JMP e da nossa igreja, os recursos são revertidos para o evangelismo, para missões no Brasil e no mundo, porque a Editora Hebron é a sua editora missionária. E vamos voltar para o nosso tema agora. Já estamos chegando no finalzinho do nosso programa, mas eu queria partir para a prática, né? Nós sempre terminamos a nossa conversa aqui falando, e agora que eu entendi tudo que foi conversado, como eu posso colocar isso na minha vida, no meu dia a dia, né? Então minha pergunta para o Gui vai ser essa: o que fazer para vencer esse amor por nós mesmos e voltarmos o nosso coração para uma adoração genuína a Deus? Ok. Bom, acho que tem a gente pode dividir isso em 3 níveis. Primeiro, um nível comunitário. Tudo tem a ver com comunidade, tá? Porque, olha só, quanto mais eu entendo que Deus me ama, mais eu entendo que eu devo amar. Então, quanto mais eu entendo o amor de Deus, e quanto mais eu sou moldado pelo amor de Deus, mais eu sou convidado a amar. Primeira carta de João. É isso, o resumo. Assim, aquele que entende que Deus ama, também ama. Então, se eu tenho problema em amar alguém, se eu tenho dificuldade em amar um inimigo, se eu tenho dificuldade em me relacionar com as pessoas, isso é um grande indicativo que eu ainda não entendi o amor a Deus. E ainda estou preso nesse amor por mim mesmo, certo? Então, o primeiro nível comunitário, por exemplo, quando nós participamos do culto cristão, eu vejo essas 3 coisas: a grandiosidade de Deus, a glória de Deus, que me gera assombro, que eu fico admirado com a majestade de Deus e tudo mais. Ao mesmo tempo, eu vejo a santidade de Deus, e da mesma forma que Isaías fala, olha, eu sou alguém de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios. Então, eu tenho que me arrepender, eu tenho que entender a gravidade do meu pecado. Voltando para a primeira carta de João, aquele que diz que não comete pecado, esse faz de Deus mentiroso. Porque não tem ninguém que não cometa pecado. Então você precisa entender, e faz parte do tratamento de você não se amar mais do que você deve, você entender que você é um pecador, entender que você é uma pessoa que está sendo transformada por Deus. Isso é muito importante, porque daí você vai ficar mais misericordioso com os outros, mais paciente com aquele que erra com você, e ao mesmo tempo mais apto a perdoar na mesma medida que é perdoado. E aí, por fim, eu tenho que agir também em gratidão ao amor de Deus. Agir entendendo que se Deus me amou, eu sou grato a isso. E uma das maneiras muito práticas de exercer a gratidão a Deus é também exercer gratidão e generosidade a outros. Então, quando eu participo de uma comunidade, estou no culto, não é simplesmente um rito na minha semana. É algo que tem que invadir a minha semana. Invadir os meus relacionamentos e tal. E a gratidão talvez é um bom começo.
Será que a gente realmente é grato às pessoas que servem a gente na nossa casa? Será que nós somos gratos à nossa família? Será que nós somos gratos para a pessoa do café que a gente foi e a gente tem demonstrado isso? Então, pequenos exercícios que nos levam para fora de nós mesmos, nesse aspecto, é nós exercermos gratidão com as pessoas. Será que o bom dia que a gente dá é realmente demonstrando gratidão intencionalmente para o outro? Será que quando alguém faz alguma coisa para nós, num aspecto simples que seja, alguém chegou e entregou algo na tua casa, você demonstrou gratidão realmente para aquela pessoa? Será que quando você dá uma boa tarde para o teu vizinho que está entrando na casa dele, no apartamento dele, você entrando no seu, você está ali de fato grato, demonstrando gratidão? Então, a começar nessas pequenas coisas do relacionamento, a gente pode tentar praticar esse negócio de não ser uma sociedade super centrada em si mesma. E essa cultura self nossa está tão enraizada em nós que uma coisa tão simples como a gratidão não é natural nosso, né? A gente precisa se esforçar para isso. Tem um filme que, eu não lembro o nome, a Isabela, minha esposa, que deve lembrar o nome, mas é um cara que ele começa a se relacionar com o próprio celular. E não é aquele filme do Joaquin Phoenix, que é o Her, é um outro filme mais novo, tipo uma comédia. E a pessoa começa a se relacionar com o seu celular, e tem várias cenas que ela tá andando na rua e várias pessoas passando por ela e ela aqui assim, só na tela e tal. E quantas vezes a gente tá andando de um lugar para outro, você tá atrasado, você tá precisando responder uma pessoa, tem um prazo que você precisa cumprir e as pessoas vêm e vão na sua vida e você nem olha para elas, você nem olha no olho delas, você nem diz, bom dia, boa tarde, boa noite, nem pergunta nada. E beleza, mas são pessoas que eu não conheço, são pessoas que eu passo na rua, eu sou obrigado a ficar falando oi para todo mundo, mas vamos ser bem sinceros, isso não acontece só na rua, isso acontece dentro da nossa própria casa, com os nossos pais, com os nossos filhos, com as nossas esposas e nossos maridos. Quantas vezes a gente deita na cama e às vezes a tentação é tão grande de você pegar o celular, ficar arrastando para cima, vendo os vídeos, vendo as mensagens, comentando alguma coisa, postando no Twitter, e aí a tua esposa ou o teu marido está do lado fazendo a mesma coisa. Então, há um certo limite para o uso. E quanto mais a gente barrar isso e mostrar gratidão para as pessoas que estão passando por nós, é importante. Para um exercício desse, eu vou não centrar minha vida em mim mesmo. Isso aí. Com certeza você que nos assistiu foi muito abençoado por esse programa. Então, em nome de todo mundo, em nome da IPPTV, Gui, eu quero te agradecer por passar essa tarde com a gente aqui e já te convidar para voltar mais vezes. Ok, estamos à disposição. É um prazer servi-los e prazer estar aqui. Amém. Se você quer acompanhar aí o Ministério do Gui, no Instagram Gui Amarino. Isso. Projeto Sola também está aí com vários projetos legais. Sim, muitas iniciativas, cursos, também as músicas e uma turnê aí que está vindo. Então aguardem e acompanhem esse ministério tão abençoado. Muito obrigado mais uma vez, Gui. Amém. A gente sempre termina o nosso programa ao som de música, né? Então a Débora, o Josiel, o Oséias vão cantar pra gente e a seguir vocês ficam com conhecimento e piedade ao vivo. O pastor Alberto recebe o missionário Marcelo de Carvalho. Acabou o programa aqui, acabou a nossa música, já corre lá para assistir o Conhecimento e Piedade ao vivo aqui na IPPTV. Então até amanhã, 13h30 da tarde, eu espero por você. Tchau, tchau. Valeu, Gui. Valeu, tamo junto. Boa. Estou em perigo, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Quando estou abatido,
quando estou em perigo, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom.